quente. Então todo mundo leu esse artigo, certo? Professor Rafael Alves. São professores aqui de Goiânia, tá? O professor Anderson daqui, o professor Rafael, o Ricardo está aqui em Goiânia, mas hoje trabalha lá no Federal de Ceará. É um artigo de revisão bem interessante porque aborda de forma direta esses aspectos dos fatores neurais, né? Para a produção de força. Então a gente viu na aula passada que determina a contração do músculo. E aqui fala, inclusive, que a resposta dessa contração, dessas células musculares, pode desenvolver essa valência, na verdade, essa resposta, essa condicionante que é a força. Ok? E aí, então, só para constar que o artigo é esse, né? Trata na Revista Brasileira de Prescrição do Exercício, trata do periódico associado à fisiologia do exercício também, sobretudo o aspecto do ensino. Professor, posso dar uma sugestão? Pode, O senhor podia colocar uma numeração de sequência para a gente saber qual que é a ordem dos artigos, que às vezes a gente, pelo menos eu entro lá e eu fico tipo, lá não tem ordem não. não posso só entrar e escolher o tema qual que é mais interessante. Tem que estar lá. Mas facilidade é você falar no dia da aula. Mas ficar lá, tem alguns que a gente nem vai ver na sala. Ok. Tem que colocar lá para sugestões de ressaltar no dia. Isso é uma ordem, tá bom? Tranquilo? Então podemos? Fiquem à vontade. E aí, de forma bem organizada, a gente vai seguindo assim. Para a gente conseguir explorar um pouco desse artigo, ok? É só para. Eu achei interessante lá nas páginas 759, relação do volume de estados adaptações neurais. Produção e efeito. Eles falam que indica que músculos diferentes podem responder de forma diferente no treinamento. E aí tem um trecho que ele fala assim: portanto é necessário que essas especificidades sejam consideradas no processo de prescrição do exercício, principalmente para indivíduos destreinados. Aí eu vou dizer porque eu sou pessoa que não pratica, né? Então, na hora de fazer o exercício, eu tenho que pensar no membro inferior quanto no membro superior, porque pode ser que eu faça um exercício que dê mais, seja mais intenso para o membro inferior do que para o membro superior, não seja igual. Acho que foi isso que eu entendi. Eu só queria ressaltar isso, eu achei interessante. Caso algum de um vá. Qual o seu nome mesmo? Lóris, você pode falar a página de novo, só para eu... 759. Tá mostrando um quadro, não? Oi? Não? Sim, eu estou anotando o negócio aí. E alguém mais? Professor, aqui como que pronuncia o espiloto? Eu achei isso aí muito interessante, porque é uma coisa, você trabalha unilateralmente, né? E isso estimula, igual com o outro conceito que eles usaram, a radiação motora. Você está trabalhando um lado do córtex e isso desencadeia, leva para trabalhar o outro lado também. Esse evento também me pegou, porque como que pode, né? É uma compensação? Vai compensar? Vai jogar para o lado? Pode ser. Na verdade, é uma compensação porque é uma resposta, né? É uma resposta por causa do estímulo. Então, sim, compensação. Eu até comentei em algumas aulas anteriores que, mesmo no lesionado do lado do membro, né? A gente tem uma resposta sinapse cruzada, né? E melhora a função do membro que não está em atividade. Lembra que eu comentei isso? Tem a ver com esse sentido também. Na verdade, o que eu estou falando agora faz sentido com esse conceito disso. Igual ele falou aqui também, que pode ter um déficit
unilateralmente, né? Mas é importante para quem tem alguma lesão e vai determinar. Eu achei essa parte interessante também, professor, porque a gente até usa isso na fisioterapia, né? Que a pessoa não tem um membro, aí a gente usa aquela terapia do espelho que faz a pessoa meio que enxergar como se tivesse um membro ali, só que é na verdade o outro membro. Mas aí a melhora no membro amputado é quase que idêntica, mesmo que não utilize nenhuma... Aí você acrescentou uma questão que está a ver com as funções executivas, né? Uhum. Virtudes sensoriais, então o olhar no espelho, né? Então são outros estímulos que favorecem essa resposta. Esse comando, né, sensorial para ter uma alteração. E aí, vou lembrar você da aula passada, que quando a gente lembrar desse processo de resposta fisiológica, adaptações, por causa da contração do músculo, do movimento corporal, enfim, do exercício, então lembra que essas respostas acontecem desde o controle de íons, moléculas, até a resposta macro, né? Macroscópica. A gente consegue ver alteração na fibra muscular, com hipertrofia, desenvolvimento de força. Então lembra que essas vias bioquímicas, né, neuroquímicas estão acontecendo, né, que favorece essa compensação, que favorece a contribuição da resposta dos membros que inclusive não estão no movimento, certo? Porque é sistêmico, né? Não é isolado. Você não está treinando um membro e aí esquece o resto do corpo. Não é isso. Mas é interessante esse artigo porque ele fala desse ponto que a gente fala força, a gente não pensa às vezes nessas características, né? Vai. Tem mais que comentar, coisas. Tem muita coisa aí nesse artigo, né? Podemos extrair aí. Bom, inicialmente, né, só pelo título, quando eu fui ler o artigo, eu achava que se tratava majoritariamente de como ganhar, né, força muscular, mas ao decorrer da minha leitura no artigo eu percebi que não se tratava tão disso, porque se trata mais das adaptações neurais que tem nas variações de como ganhar força muscular. Então, e eu achei muito interessante você tomando a Maria Luísa Spillover, mas está discutindo, mas também aqui tem na fase de especificidade da contração muscular, que começa na página 759. Aí aqui fala de treinamento de resistência variável e treinamento de resistência contínua. O treinamento de resistência variável teve o maior aumento do trabalho total realizado durante o teste de repetições até a falha. Aí no caso do contínuo foi quase igual, mas não o que o treinamento de resistência variável deu. Aí também você falou do grupo de idosos, em que um fez treinamento aeróbico primeiro, depois treinamento de força muscular, e o outro fez treinamento de força muscular e treinamento aeróbico. Aí, como resultado, mostrou que quem fez treinamento de força aeróbica primeiro não demonstrou tanta evolução na força quanto fez primeiro, mas demonstrou mais resistência, né, a capacidade de carga respiratória e a construção de novas mitocôndrias. Agora, os idosos que primeiro fez o exercício de força muscular e depois do aeróbico, ganharam mais força e também ganharam resistência, mas não tanto quanto os que fez treinamento aeróbico primeiro. Então, como lá no final o artigo fala, é importante o professor de educação física saber dessas coisas, porque depende de o que o aluno quer de resultado, né? Se ele vai querer o que ele quer, o que ele precisa. Se ele vai querer resistência ou se ele vai querer mais força. Se ele precisa de resistência
na patologia que tem o autismo, você precisa adquirir mais força. Isso é um dos procedimentos que um educador deve saber, né? Em relação a fazer primeiro o aeróbico ou em relação à força muscular. Beleza, mudou muita coisa, né? Só uma correção, educador não, profissional, tá? Porque o nome educador físico não existe. Não, mas eu estou falando, profissional, correto, mas eu estava falando especificadamente em relação ao personal. Então, mas nem profissional é educador, não. Esse nome educador físico, ele é inexistente na área, não tem condição. Só para constar, a gente não é educador físico. Né? Professor, né? Professor, personal, treinador, cientista. Mas como a gente teve aula com Hegel, né? Professor de educação física. Isso é o meu mais top. Profissional, professor profissional também. É porque a gente discutiu muito sobre o professor modo de ensinar presente em todas as atuações. Né? São os professores em todos os espaços de formação. Nem todo personal é professor, infelizmente. A gente vê isso nos cursos. Mas a ideia é que na educação física se forme como professor, né? Profissional, ensino. Mas, Danilo, obrigado. Você contou muita coisa. Eu vou esperar a galera falar. Daí a gente vai linkando cada ponto. Você vai ver o tempo. Mas, galera. O pessoal que chegou depois aí, a gente começou a discutir o artigo. Aí, tenha vontade se quiser apontar a questão. E aí, assim como a gente fez na autodinâmica, eu espero primeiro vocês comentem, depois, se tiver pergunta, dúvida, a gente vai tentando solucionar juntos, tá? Para ficar claro. Eu sei que muita coisa a gente não viu, alguns nomes a gente não conheceu ainda, mas a ideia central é associar o processo de contração, que leva à resposta de força, né? Adaptação à força muscular. O que nós podemos extrair daí? Mais nada, né? Bem, eu anotei que uma parte que eu sinceramente não entendi muito, que é a parte que o treinamento de força aumenta as taxas de descarga das unidades motoras, não faço a menor ideia do que seja isso, enquanto o aeróbio ele abaixa de baixa intensidade pode reduzi-la. Acho que até um colega aqui falou sobre isso. E eu fiquei tipo... O aeróbio de baixa intensidade? Não, treinamento aeróbio, né? Ela pode reduzir essa descarga das unidades motoras. Aí eu fiquei tipo, tá, o que é essa descarga de unidades motoras? O que isso significaria? Isso. Alguém consegue ajudar o Vinícius aí a compreender essa questão? Isso é o ponto-chave do artigo, tá, Vinícius? Só para constar. Isso é o fator central do artigo. Ele falou que conseguiu entender bem o que seriam essas taxas de disparos na placa A motora. descarga de Unidades motoras. seria o recrutamento de unidades motoras? Seria o aperfeiçoamento, acho que mais o aperfeiçoamento delas, né? No começo do artigo, ele fala que no começo da treinamento de força exercício você percebe uma melhora no ganho de força, mas não está diretamente relacionada à hipertrofia, porque não tem tempo para isso, mas sim na melhora do equipamento das unidades motoras e aperfeiçoamento delas. Acho que é mais ligado a isso, essa questão. Tem a ver, mas Sabe a unidade motora? o que seriam essas taxas de disparo? Seria, tipo, melhor equipamento delas. Por exemplo, vamos supor, se eu tenho 6,
antes da atividade física eu não conseguia uma melhora no meu movimento. Ele não tá tão... eu não consigo recrutar tanto quanto eu poderia. E com a atividade física eu vou conseguir melhorar isso e aumentar mais a taxa de recrutamento. O que é placa motora mesmo? Isso aqui agora. Essa placa motora? O que é? Na aula passada eu falei sobre isso. Seria a unidade motor. Seria a unidade A motor. placa motora, o que é? A placa motor seria o sarcômetro. Seria a alteração da miosina partina. É antes disso. É a parte do... É a São junção neurônio. neuromuscular? É a junção neuromuscular. Relação do neurônio com o músculo. Parte da transmissão neuromuscular. As unidades motoras E aí? são A unidade motora, você está falando de um complexo motor, lá no músculo. Aí a placa motora é toda a questão neuromotora. Eu poderia falar placa neuromotora, seria nesse sentido. Então, as descargas dessas unidades motoras, Taxa de disparo. isso seria o aumento da eficiência da contração Do recrutamento? do neurônio, que o neurônio tem lá, que deverá ser Tem a ver com isso. Eu anotei assim, taxa de disparo é a frequência com que os neurônios motores enviam impulsos elétricos para fibras musculares, influenciando diretamente a produção de força. Exatamente isso. Então, é o que você falou, mas a taxa de disparo é os sinais elétricos, os potenciais de ação, lembra da aula passada? A gente precisa desse start para começar uma resposta no músculo. Então a fibra muscular só vai ser, lembra do processo acoplamento, excitação, contração? Aquele infográfico que a gente apresentou, né? Na aula. Esse processo, esse evento só ocorre pelo evento anterior, que é disparo neural. E aí que o artigo fala sobre isso? Qual que é a resposta que acontece com a prática de exercício? É a melhora dessa resposta neural para depois a melhoria muscular, né? Então vamos lá, se eu estou melhorando a eficiência neural, né? Ou seja, estou aumentando o disparo, então eu estou possibilitando maior contração, maiores respostas na fibra muscular. Entendeu? Professor, e a velocidade do movimento que eu vou fazer ou a intensidade vai jogar mais neural? Por exemplo, se eu fizer um movimento rapidão, o estímulo vai ser mais rápido, vai mandar mais? Ou se eu fizer mais lento, o estímulo vai ser mais lento? É dependente de exercício. Então, é o que o artigo está falando. Quando fala que melhora, é porque que depende do exercício. Se você não exercita, não tem melhora, não tem resposta, entende? E aí, se eu exercito de uma forma, você tem um tipo de resposta. Se eu exercito de outra forma, tem outro tipo de resposta. É o caso, por exemplo... É o que o colega falou, só para complementar. O Vinícius falou agora. Quando se trata de um exercício predominantemente aeróbico, que não há, presta atenção no movimento corporal. Pensar na corrida, longo, né? Então, inclusive eu falei isso na aula passada do tipo de fibra muscular, né? Que requer mais atividade elétrica mais rápida e ela responde mais rapidamente também. Treinamento predominantemente aeróbico, a fibra muscular, inclusive tipos de treinamento associado à predominância da ativação desse tipo de fibra, mais oxidativa, mais lenta. Então, quer dizer que o disparo neural não necessariamente precisa ser rápido nesse sentido, só para te responder melhor. Então, o tipo de atividade vai demandar tipos de disparo, sim. E aí o que o artigo acabou de falar e o Vinícius bem elencou isso. Então, se eu estou treinando de uma forma que não estimula a necessidade de disparos mais rápidos ou a taxa maior de disparo neural, então eu não vou promover essa adaptação. Por isso que o treinamento aeróbico não promove essa adaptação de aumentar a taxa de disparo. Porque não requer essa necessidade, essa demanda. Mas à medida que eu começo a ter demanda para que eu aumente o disparo, qual é a adaptação que ocorre? Aumenta a taxa de disparo neural. É o que acontece, por exemplo, nos atletas de halterofilismo, né? Por exemplo, onde eles não têm uma taxa muscular tão alta, mas eles conseguem executar um movimento de força rápido para poder levantar a carga que eles precisam. Mas assim,
esse esporte específico, a volume muscular, Esse cara é. Não só não dá pra ver, porque esse é fruto. inclusive é muito mais que fisiculturismo. A gente vai comparar volume de massa muscular. Mas é uma questão interessante, vamos guardar essa. Então, volume de massa muscular. Se eu pegar e já levantar já. Mas eu imagino que essa taxa de recrutamento seja muito alta, entendeu? Correto, concordo com você. Mas eu só corrigi a questão do volume muscular. É altíssimo. E aí vem um ponto que não está no artigo, que a gente vai discutir mais à frente. Beleza, aqui está falando que a necessidade de se desenvolver força, e aí esse esporte específico requer muito bem isso, certo? Né? Porque é força máxima. Então, a maior carga possível que ele consegue levantar. E é só assim que ele ganha. Literalmente. É o próprio RN. E aí, ou seja, é uma contração máxima, absoluta. Então ele vai fazer o máximo dele ali. Esses disparos. Se a gente concordar com o artigo nesse sentido, então o disparo neural aqui tem que ser efetivamente suficiente para isso. Né? Mas aí você levantou um ponto que eu queria que a gente abrisse parênteses para a gente conversar depois. Tá, o artigo está falando de disparo neural. Mas nesse esporte há também um volume muscular associado. Qual é a relevância disso? Então guarda aí. Guarda essa questão para a gente acrescentar depois. E o artigo não discute isso. Né? É porque a gente falou de hipertrofia muscular, não falou? A gente está falando de volume da massa muscular. Nesse contexto, há um grande volume de hipertrofia. Resposta à adaptação de hipertrofia muscular significativa para esse esporte. Então, qual que é a associação disso com esse artigo que a gente está vendo? Né? Pode ser só provocação, a gente tentar responder depois. Por enquanto, vamos tentar contemplar o artigo. Mas em relação à taxa, ficou claro? É só lembrar da aula passada. Então, o que é essas taxas? Nada mais é do que os impulsos desencadeados pelo sistema neurofisiológico, sobretudo somática, referente à resposta neural. É o que o artigo traz até no seu título, né? Adaptações neurais. Então, como que responde? Então, você estimulou com o exercício, e aí o Vinícius bem elencou, o tipo de exercício vai estimular de forma diferente. Professor, por exemplo, a adrenalina, noradrenalina pode influenciar também nesses disparos neurais? Na quantidade? Ou na eficiência deles? Acho que ela iria influenciar no aumento. Eu acho que sim. Eu acho que aumenta mais no quesito fornecimento de sangue para a região, né? Que a adrenalina ela faz o bombeamento maior de sangue e tudo mais, no coração, então... Não, lógico, não só isso, mas eu acredito que na questão muscular talvez seja o principal que ela faria. Vamos lá, galera. Você liberar substâncias, né? E a gente sabe isso que o exercício promove isso. E só para constar, quando a gente fala endorfina, né? Adrenalina, são neurotransmissores, né? Associados a alguns comportamentos, isso é variável, tá? Vamos lá. Não é porque você está exercitando que você está, igual todo mundo posta, endorfinado. Okay? Tem vezes que nem acontece de ter liberações de endorfina. Então, há um pouco um senso comum aí, né? Isso é muito variável. Tipos de treino, condicionamento físico da pessoa, certo? Se ela já é treinada, se é sedentária, isso é variável. Não quer dizer que todo treino tem liberações. Então, quanto mais treinada ela for, mais difícil é para ela liberar a... Sabe aquela sensação, parece que não rendeu nada. O atleta comumente passa por isso. Né? Mas enfim, não é a questão agora. Em relação a liberar substância e influenciar na questão neural, né? Isso. Sim, pode sim. Inclusive pode inibir ou pode excitar mais ainda as questões neurais para a contração do músculo. Então não vamos nem entrar na questão de aumentar o fluxo sanguíneo, viu, Vinícius? Com certeza tem a ver. Então se aumenta a via adrenérgica, a adrenalina, a via adrenérgica aumenta a via excitatória. Então aumenta o sistema nervoso simpático, aumenta os batimentos cardíacos, então aumenta a liberação de neurônios excitatórios. Então tem a ver sim, ficar em alerta, né? Então possivelmente vai alterar o exercício, mas especificamente no músculo também.
sobretudo no aspecto hormonal, metabólico. Okay? A gente vai ver alguns detalhes, vamos falar do sistema hormonal, né? Substâncias que promovem alterações musculares. Né? Vamos voltar para o artigo. Vamos lá. Você está falando que a pessoa treinada, talvez ela não vá sentir, né? Vai ser diferente. Se acontecer isso, ela poderia aumentar a carga? Como? Se acontecer isso, ela não está sentindo, ela poderia aumentar a carga ou não? Aumentar a carga é só uma forma de mudar o estímulo, né? Então, variar o estímulo, vamos dizer assim. Variar o estímulo seria... Intensidade, volume. Isso. Mas qual que é a necessidade de variar o estímulo também? Por exemplo, você está pré-competição, pensar em atletas, né? Esse variar estímulo vai promover alterações, vai promover respostas que talvez sejam deletérias para a competição. Então, talvez o que você precisa no momento, aí depende da periodização, né? Não é variar o estímulo. Na verdade, é conter o estímulo, manter a resposta motora naquele nível. Porque às vezes se varia o estímulo, lembra da Do atleta supercompensação? de triatlo lá que o senhor explicou, né? Aham. E aí você supercompensa, você vai cair em rendimento para depois melhorar. Então, esse cair é bem no dia da competição. E aí? A pessoa não consegue realizar a atividade que ela queria, como uma competição. Perde o rendimento. Né? É igual na luta, a gente trabalha com muita força, no mês antes, bastante treino de intensidade. Nos últimos a gente vai diminuindo para treino de tipo cardiovascular e tudo. Nas últimas 2 semanas bem tranquilão, só mantendo o gás e tudo mais. Só a questão tipo, cardiovascular mesmo, só exercícios mais dinâmicos. E na última semana só de adaptação, porque senão cai muito, né? Aí uma das dúvidas que eu tive, desse já aproveitando, seria essa relação entre esse falando para a Lorane, sobre alterar o peso seria estímulo diferente, certo? O volume também, porque aqui ele fala que, tipo assim, às vezes o baixo volume e o alto volume produzem o mesmo aumento de força. Em alguns casos, não, às vezes o alto volume dá mais força, não é? Então, tipo assim, qual é essa relação? Porque, tipo assim, não é tão significativo. Aí se a gente levar para uma musculação, que eu quero dizer, tipo assim, aquela ideia de 4 séries de 6 com peso muito maior e 15 repetições com peso mais tranquilo. No caso que você falou de força, de treinamento com muita força, aí ele está delimitando mulheres idosas destreinadas. Aí ele fala que o aumento de peso, o treinamento, né, o treinamento tradicional, treinamento moderado, talvez não seja tão eficiente para essas idosas, porque não fez tanta diferença. Porque aqui ele está delimitando mulheres idosas destreinadas. Então, peraí. Você identificou um problema, né? Inclusive, conceitualmente, é estabelecido aqui para nós, na área, que eu quero melhorar a força, mas baixo volume ou alto volume? Qual é a questão? O artigo traz o quê? E são equiparados, promove. Os dois podem alcançar o objetivo, é isso? Qual é o objetivo? É a resposta. Qual a resposta? O aumento da força. É a partir dos efeitos que o próprio artigo descreve. É aumento do disparo neural, eficiência neural, neuromuscular, dentre outras coisas, né? Está envolvido aí. Aí o Danilo falou que o artigo traz uma questão que está associada ao público específico, isso, né? Que o baixo volume, né? O alto volume não pode ser, então a discrepância, né, de grande força não é muito em relação a mulheres idosas treinadas. Tá, eu vou extrapolar um pouquinho do artigo só para... Estava até tentando encontrar essa parte aqui. Sabe a página que você está falando? Não, só um dia. Tá. Vou tentar achar aqui. Tá aqui. Vou achar.
Tá na página 759, 759. Relação, volume e intensidade sobre adaptações neurais. Qual lado? Esquerdo. É o segundo parágrafo. Acho que é o terceiro, na verdade. Vamos lá. Relação volume e intensidade, né? Alguém quer comentar antes de eu explorar mais o artigo? Alguém quer comentar? O que vocês entenderam dessa parte? Vamos lá, vamos deixar isso aí. Vinícius, Eu acho que ela até citou, não lembro se foi uma das duas aí, que citaram que tinha essa parte, né, de que os homens destreinados, eles já seriam, tipo, acho que é o superior uma série, enquanto o inferior seria 3 séries, que aí, tipo, já é uma diferenciação muito grande. Por que que o superior só precisa de uma série para dar o negócio, enquanto a inferior já 3, sendo que eu acredito que o inferior é o membro mais forte do corpo humano. Então, eu acho que na minha cabeça faz mais sentido ser ao contrário, o inferior ser só uma série, enquanto o superior ser 3 para fortalecer mais. É porque o inferior está mais longe do neural, não? Aí o estímulo vai ser mais rápido no superior. Mas é isso que ele tá falando. Vamos lá, isso. Você falou uma coisa, mas depois você concordou com você mesmo. Não, mas é porque na minha cabeça não linkou, então vai, linka aí pra mim só. Você falou um aspecto que resolve esse problema, que é a característica. Ele está associado ao que você está querendo falar. Então, a característica é muscular, né? A demanda muscular, então a demanda neural, a demanda vascular do membro inferior. Vocês acham que é maior ou menor comparada ao membro superior? Maior. Maior. A necessidade é maior. Então, a necessidade de estímulo neural precisa ser maior. Quando a gente fala de estímulo neural, a gente está falando do exercício. Então, a necessidade de se estimular mais fortemente, predominantemente, é o membro inferior. Né? Na verdade, o que se traz aqui é um start, né? Peraí, por que não se fala sobre isso? Por que é tudo 3 de 10 para qualquer coisa? Se eu trabalhar core, 3 de 10. Eu trabalhar no inferior, 3 de 10. Trabalhar no superior, 3 de 10. Né? Por quê? É tudo a mesma coisa? Não. Vocês estão vendo cinesiologia, né? Sim. E lá vocês veem que na biomecânica vocês vão ver um pouco mais sobre isso. Até a disposição da fibra muscular vai requerer atividade neural de forma diferente. Vai conseguir responder essa transmissão neural de forma diferente. Então, pera lá. Então, a característica como se distribui as fibras musculares requer uma atividade neural diferente. A gente viu lá no passado o tipo de fibra, né? O tipo de fibra muscular requer um trabalho metabólico, vascular, neural diferente. Então, Vinícius, você começou explicando, mas depois achou que não... Mas é isso mesmo. A característica, lembra o conceito da biologia? A morfologia determina como se funciona. Então, lembre-se sempre disso. Como está a morfologia? Qual é o aspecto morfológico? Então, assim, determina então como deve funcionar os estímulos neurais nesse contexto. E aí ele fala isso. Sabendo que os ganhos de força podem ser variados em pessoas treinadas e destreinadas, olha aí, a gente tem duas condições diferentes. 2 fatores diferentes. E aí eu já expliquei para vocês que a pessoa treinada, facilmente ela responde, né? Ou seja, facilmente ela tem efeitos. Nossa, eu já estou inchado, né? Já hipertrofiei. São respostas agudas ali, né? Que responde facilmente aos estímulos. Ok? Comparado a pessoas treinadas, né? Mais uma vez aquele conceito que a gente falou. Então são especificidades que a gente precisa pensar na hora de pensar como que eu vou aumentar a força desse membro, como que eu vou aumentar a força para esse movimento, né? Específico. Okay? E aí, inclusive, pegando o gancho disso, mais à frente ele fala de treinamento unilateral. Então, seria uma especificidade também, né? Até quando entra na parte do spin over, né? Like over.
O que vocês entenderam dessa parte aí? Já adiantando. Então a gente está falando de especificidade de contrações, né? Parece que você trabalha um lado, você acaba estimulando e dando respostas no outro, pelo que eu entendi. Tá. Mas qual que é a relevância de trabalhar unilateral? O que o artigo traz nesse contexto aí? É importante trabalhar, a gente fazer O esse que ele fala de forma geral, assim? Ele fala aí do conceito de spillover e tal, mas o É que bom para mais? pessoas que têm alguma lesão. Vamos supor que você lesionou a panturrilha esquerda. Aí você pode fazer exercício na panturrilha direita que vai influenciar na melhora na panturrilha esquerda. Aí isso chama de spillover. Beleza, ele fundamenta muito nessa questão, né? De contribuição Pro outro lado. cruzada decorrente ao treinamento unilateral. Todo mundo está acompanhando? Mas o que mais a gente consegue extrapolar esse conceito? Porque vamos lá, comumente a gente faz exercício unilateral, sim ou não? Sim. Quem faz treinamento resistido aí? Ou qualquer tipo de treinamento de força, melhor dizendo. Não só o resistido, não só musculação. Treinamento de força. Atletas, né, e tal. E que seja aquele funcional, né? O treinamento resistido é funcional à sua gênese, né? Musculação é funcional. Não funcional é comercial. Mas vamos lá. Geralmente vocês fazem treinamento unilateral, né? Somente atletas, né? Mas treinamento unilateral. Mas qual que é a intenção? Vamos pensar no que o artigo traz. Por que isso é aplicável na nossa prática? Porque ele não fundamenta, mas a gente vai extrapolar um pouquinho para tentar entender esse conceito aí do unilateral. Não é aqui a área, né? Treinamento. Não é disciplina de treinamento, mas a gente tem que associar as coisas, né? Aí ele não fundamenta a questão de qual que é o fundamento de se fazer treinamento unilateral, no sentido de melhora de coordenação motora, no sentido de... Pelo que eu falo no aspecto, é um aprimoramento neural mesmo. Sim. A quantidade de estímulo que tem. Mas aí, todo mundo aqui faz, então, pelo que entendi. Então, mas qual a necessidade? Aprimoramento neural, tem mais coordenação motora. É porque a gente recruta mais coisas. Vai melhorar Por mais que a um gente- lado para melhorar o outro. Não, mas como é que a gente só faz um, a gente Não, mas você acaba- está lesionado. Sempre, não, sempre. Sem estar lesionado. Sem lesionado. Se a gente faz com, a gente precisa recrutar mais informação para manter aquele, ainda mais como o Marco Antônio falou, para equilíbrio, para tudo. Igual, tipo assim, a gente for fazer desenvolvimentos, ou igual a gente falou do treinamento unilateral, mas assim, vamos pegar um exemplo de um exercício onde a gente precisa fazer um desenvolvimento, levar um peso para cima. A gente acaba utilizando mais ainda do core para manter essa estabilidade do que se erguesse só os dois ombros. Então, tipo assim, eu acho que é o recrutamento como um todo. Vai aperfeiçoar a resposta neural, vai deixar ela mais fluida. Sim, pelo que eu entendi, se eu fosse fazer um exercício normal, sem ser no lateral, geralmente feito assim, com 12 repetições, eu faria 12 repetições nos dois lados. Agora no lateral, eu faria 12 repetições de cada lado. Aí o estímulo teria um melhor comportamento do estímulo. O estímulo seria maior se eu fizesse só bilateral. Tá, isso aí, ok. A pergunta é, no artigo fala de que melhora no outro lado. Mas qual que é a eficiência disso? Por que a gente usa? Só para conseguir fazer um lado? Beleza, estou fazendo aqui, ó. Lado Aí vai direito. estimulando o outro. Aí estou estimulando o outro. Só por isso? Não. O artigo fala que é isso que ele aprofunda nesse sentido. Aprofunda nesse sentido. Não é? O melhoramento da função muscular, a interação do músculo com o... E aí, Henrique? Conversa com a gente? Bem, professor. Tomou café, não? Eu tomei 2. Então, já tá apto para... Eu reli aqui um pouco e fala que a curto prazo é bom para pessoa lesionada e tudo mais, mas a longo prazo é ruim para exercício de força bilateral, tipo, usando as duas, né? Porque ele parece que diminui só Vamos lá, isso. se a intenção é aumentar a força, é prejudicial. Uma adaptação. E aí? Como é que a gente pensa isso na nossa prática? Por que eu vou fazer então? Atleta, então quer dizer que ele já tem um bom condicionamento, já está apto, já tem nível de força significativo, melhor dizendo.
quando eu treino bilateral, aqui ele traz alguns pontos que pode ser prejudicial, isso me botou isso. Mas quais seriam os benefícios então? Assim, nos limites da minha ignorância, quando eu passo exercício bilateral nas minhas aulas, é para eu ver se o aluno ele tem pelo menos uma força próxima de um lado para o outro. Então, por exemplo, se eu faço um agachamento unilateral, eu vejo se o aluno ele vai conseguir fazer com a mesma carga dos dois lados. Se não, eu vejo que pode ter uma possibilidade do aluno ter algum tipo de alteração na postura, na articulação, na coluna, na escoliose, nesse sentido. Posso estar errado. Buscaram a simetria? Não, então, Que é o que ele tá concordado, falando. né? Eu concordo com isso aí. Então você está colocando uma condição para que se use essa metodologia. Então, há uma necessidade. A questão que eu perguntei é, se não houver necessidade, você fez lá o teste, né? E observou que não há assimetria. É simétrico em termos de hipertrofia, em termos de força, de membros. Isso é interessante, tá, gente? Porque você vai avaliar, você só avalia de uma forma. A simetria de força é uma condição que evita lesões. Vamos pensar isso em atletas, tá? Então, vamos lá. O seu atleta ele é forte de quadríceps, mas é fraco posterior de coxa. Fudeu. Fraco de glúteo. Fudeu O que muito. vai acontecer? Lesão, facilmente. É o que a gente chama de proporção, né, de forças. A gente pode extrapolar isso para membros. Sim. Vamos pensar no atleta que corre muito, né? Faz movimentos geométricos, como saltos, né? E aí tem fatores dominantes, não dominantes, né? Lados dominantes, não dominantes. Então, beleza, são condições que favorecem o uso desse tipo de modalidade, desse tipo de método, né? Vamos dizer assim. Mas o que o artigo traz para nós é que, para além dessas condições, a gente pode ter uma perda de força muscular geral. Né, Vinícius? E aí, vamos pensar que você consegue desenvolver, sei lá, 100 newtons de força de um lado, 100 do outro. Mas bilateralmente é 200. Há diferença nisso? Sim. E, na verdade, não é isso que ocorre. Não é uma somação de membros. Entende? Então, a força bilateral é muito maior comparada à unilateral. É isso que o artigo traz. Então, a força desenvolvida, a adaptação de força desenvolvida em estímulos bilaterais, são maiores comparadas às unilaterais. A questão é, qual a condicionante para que se use unilateral? Talvez é para desenvolver uma necessidade específica. Né? Mas aí eu vou lembrar um ponto, agora, ponto, né? Ponto para eu lembrar um aspecto. Que vocês não pontuaram, né? Faltou para a gente entender melhor, então, por que se necessita, por que seria importante pensar nesse aspecto? E aí, alguns falaram, a pessoa iniciante necessita desses estímulos laterais para desenvolver algumas questões, para além de simetria muscular e força, questão de coordenação, beleza. Isso é básico para nós, né? Mas por que então que melhora essa coordenação e por que então a necessidade disso? Porque há um estímulo central, agora não periférico. Então, áreas corticais, o artigo fala isso. Áreas do sistema nervoso, lá do cerebelo, núcleos da base, encéfalo lá, né? Então, essa parte cortical, ela também se altera. Para manutenção, inclusive, o fato de a gente conseguir fazer uma flexão de cotovelo, se dá porque eu tenho eficiência cortical. Porque, para eu conseguir fazer isso aqui, eu tenho que ter uma coordenação de estímulos agonistas e antagonistas. Porque tem pessoa, já viu pessoa que vai fazer assim, e aí, sabe, se rola o braço para cá, não consegue? O que é isso? Não tem adaptação central. Quando a gente fala coordenação motora, a gente está falando de central, né? Então, esses fatores centrais são favorecidos com treinamento unilateral. Olha que interessante. Unilateral? Unilateral.
são favorecidos, que melhora essa adaptação cortical. Ou seja, melhora aspectos neurais centrais, agora não a resposta no músculo. Então, antes de chegar ao estímulo neurônio motor, no músculo, então promovemos adaptações também em estímulos centrais. Ou seja, sistema nervoso central, agora não periférico. Não já na resposta. Ou seja, na... Eu pensei que era o contrário, o bilateral que fazia a pessoa lateral. Não, o lateral também, tá? O corte de trás aqui, o lateral favorece ainda mais. Então, melhora essas condições. Então, vamos pensar comigo aqui. Você tem um aluno que tem dificuldade, né? Sei lá, de fazer um supino reto. Obviamente, teve coordenação, né? Obviamente, você não vai chegar lá e meter 2 halteres pesadão para eles empurrar, certo? Mas o treinamento com lateral, por exemplo, uma máquina articulada, né? Máquina, olha que interessante, que tem um aspecto de rolamento que vai favorecer o movimento, não vai ficar livre, né? O cara pega o peso aqui, o peso cai para um lado, cai para o outro, mesmo leve, mesmo a carga leve. Então você pega uma máquina articulada que vai estimular qual o sentido de se empurrar. Então você está favorecendo o quê? Unilateralmente, né? Favorecendo a adaptação cortical, para criar-se uma resposta periférica mais coordenada. Então aí sim, então é outro fator. Então nesse sentido, é interessante? É. Agora para aumento de força, até que o artigo confronta, né? Então vamos pensar aqui. Não é que ele está falando uma coisa e depois se contradiz, não é isso. É porque ele fala aqui, qual que é o objetivo? Qual que é a intenção? Para que vocês querem usar essa metodologia, esse tipo de exercício? Então, e aí, vamos pensar na questão mais da prática. Então, por que fazer treinamento livre e treinamento em máquinas? Será que tem diferença? É exatamente isso que a gente está falando. Para além da questão bilateral, pode ser bilateral. A gente está mudando o estímulo coordenativo, certo? Então, será que se eu trabalhar treinamento livre, mesmo bilateral, eu não vou melhorar a eficiência cortical, a adaptação cortical? Sim. É por isso que alguns estudos mostram que há maior disparo neural em treinamentos livres, exercício livre, comparado em máquina. A máquina é isoladona. Por quê? Vamos lá, porque o que a gente está fazendo? A gente está estimulando áreas corticais que vão trabalhar na eficiência da resposta periférica. Qual que é? Neuromotor. Então a via somática, né? Sistema nervoso somático, ou seja, a resposta está melhor, vamos dizer assim, está melhor organizada por causa da adaptação cortical central. Lembrar vocês, aquela resposta que vem aqui do neuromotor, ela advém também de um controle central. Tá? Então o estímulo percebido, ele é organizado no sistema nervoso central para depois trazer como resposta periférica. Então se você melhora a eficiência na organização, por isso que o desenvolvimento da coordenação motora tem a ver com sistema nervoso central, né? Qualidade do sistema nervoso central. Então você está melhorando partes do córtex central, né? Pré-frontal, inclusive, né? Para organizar a resposta motora. Beleza? Então, para não extrapolar muito, a gente já está passando nesse sentido. Então, a parte de se trabalhar no lateral favorece esse contexto central, que, consequentemente, central depois periférico. Lembra? Então, se eu estou organizando a parte que sistematiza a minha resposta motora, o neurônio motor, então a gente vai ter mais eficiência motora nesse sentido. Okay? Então, o alerta aqui é o quê? Não é para a gente fazer esse unilateral agora, não é isso. Se a pessoa não tiver condição, não tem porquê ela fazer um lateral. Qual é a intenção de fazer um lateral? É só porque, vamos lá, vou falar do que eu vejo no senso comum, né? Para a gente fugir disso. Vou melhorar agora, vou aumentar minha força, porque eu estou fazendo força só no membro, então eu estou estimulando mais só esse membro, então eu vou melhorar mais. Não é isso que o artigo mostra para nós. Não é isso que a ciência mostra para nós. Não. Se você treinar bilateral, você vai aumentar a força global. Okay? Você vai aumentar a força dos membros. Okay? Agora você quer aumentar o disparo cortical, que vai melhorar posteriormente. Vamos lá. Você está aumentando o disparo cortical. Central, né? Ele fala, acho que é essa palavra, central. Isso.
adaptação cortical, então é central, córtex. Isso vai determinar a melhor resposta periférica. Então eu posso trabalhar, inclusive, Danilo, peraí, eu vou mudar o estímulo agora. Sou uma pessoa treinada, né? Aqui, pessoa treinada, o usuário, atleta. Então eu quero mudar o estímulo. Eu posso trabalhar no lateral, para quê? Para melhorar a eficiência central, que vai trazer uma resposta periférica melhor. Depois que eu melhorar, estimular assim, unilateralmente, eu posso voltar para o bilateral. Então quer dizer que eu posso ter uma resposta melhor agora, bilateralmente. Entende? Antes eu estava estimulando no lateral para melhorar aspectos centrais. E na minha periodização, eu mudei essa questão lateral para trabalhar bilateral. Então eu melhorei o aspecto central, agora eu vou voltar a trabalhar bilateral. Então pode ser uma estratégia das pessoas treinadas. A gente não falou que a gente precisa mudar os estímulos? Espera aí, então, para fazer um passo, para fazer um salto de um lado mais eficiente, mais forte, né? Mais potência, então eu preciso de mais força. Para aumentar a potência, precisa força e velocidade, né? Então como é que a gente melhora isso? Para esse lado, a gente trabalha no lateral. Para melhorar a condição central e, consequentemente, uma resposta motora melhorada. Então, que aí sim eu consigo melhorar a força unilateralmente. Certo? Então, se eu pensar, e aí o Henrique comentou sobre isso, eu trabalho, sei lá, pensar no esporte. Eu salto bem para esse lado, mas meu salto para o outro lado é ruim. Porque mudou o lado, né? Mudou o membro. Está falando de lateralidade do Berton. Tem aspectos coordenativos aqui? Sim. Então, seria coerente eu trabalhar no lateral para melhorar esse sentido? Seria. Porque se está melhorando aspectos centrais, para melhorar a resposta periférica, que vai melhorar a força e, consequentemente, pode melhorar a potência do seu salto. Do lado que você estava ineficiente. Entende? Que posteriormente agora eu posso trabalhar no lateral. Ok? Ficou claro ou ficou muito... Ficou, que tipo assim, a gente melhora a coordenação, só para eu entender, a gente melhora a coordenação no cérebro, do sistema central, as respostas, tipo de movimento, para depois a gente ir lá e trabalhar realmente a força com exercícios bilaterais. Que vai ficar, talvez o aproveitamento de força seja melhor, assim. Sim. Seria essa ideia. A ideia central. Então, para uma pessoa que já está no ramo da musculação, uma pessoa que já está bem treinada, não compensa ela fazer unilateral. Então, porque ela já tem bons... Mas aí tem um ponto. Acabei de falar do Eduardo, ele é atleta. Mas há uma necessidade. Há uma necessidade de melhorar os estímulos. É igual o salto dele pro lado é ruim, igual eu vou te falar. Pro lado é ruim. Aí Mas ele já depende. treina pra... eu falei da musculação, né? Aí já. Não, sim. Também. Se houver necessidade. Vamos lá, levantamento terra. Às vezes a amplitude e a coordenação motora de realizar o movimento do cara não seja tão bom, mas ele tem força. Aí diminui a carga, igual ele está falando ali, faz exercícios no laterais, como tipo kettlebell, alguma coisa que seja, para depois trabalhar a carga com uma amplitude melhor e uma posição melhor, uma coordenação melhor do movimento em si. E aí, o que é interessante nisso? Quando a gente pensa no treinamento, a gente pode pensar só numa caixinha, né? O treinamento engloba um monte de caixas de ferramentas e que vai alterar as respostas ali, né? E aí você falou vários pontos. Qual é o seu nome mesmo? GFTED. Um ponto interessante que ele falou é melhorar o movimento. Por exemplo, às vezes o movimento está na amplitude ideal para melhorar a força, para melhorar a hipertrofia. Então eu consigo melhorar o disparo neural se eu faço um movimento amplo, por exemplo. Né? Consequentemente, mais hipertrofia. Isso, depois tipo assim. Ele vai melhorar, né? Essa questão vai melhorar o rolê. A ideia é outra coisa, né? Mas na hora que você falou assim, que às vezes a hipertrofia não está sendo alcançada por não ter uma amplitude boa. Mas vamos falar de força. Vamos falar de força. Ele não consegue falar de força. Ou a força. Professor, e no caso de tipo, o cara rompeu o LCA? Querendo ou não, um lado dele vai atrofiar, enquanto o outro a gente se esforça para manter, né, com a mesma força. E ao mesmo tempo que você vai fortalecendo essa aqui para recuperar a função. Nesse caso aí, há perda ainda de força, porque tecnicamente você está trabalhando os dois lados, não é uma perda de função. Segundo o artigo, exatamente. A gente viu lá, inclusive o Spy Rover é isso, né? Você está treinando um lado,
mas que promove uma resposta, inclusive de miocinas, né? Que tem a ver com o reparto tecidual, que tem a ver com o desenvolvimento de força mesmo sem fazer o estímulo. Obviamente, a gente não compara, né? Você está treinando um membro, mas está promovendo, né? Que é as pontes cruzadas, educação cruzada, na verdade, né? É cross education, né? Então, essa educação cruzada com o membro não treinado não se compara ao membro treinado, tá? Isso é óbvio. Mas, inclusive, o artigo traz, que algum estudo mostrou, né? E aí tem outros artigos que mostram isso. Dependendo do estímulo, e aí não vamos falar de lesão ainda, dependendo do estímulo, a resposta é idêntica. A resposta celular é idêntica. Então, aí sim, quer dizer que o músculo está parado, mas se você está treinando, e aí vamos pensar num exemplo contrário, né? Cruzado, ele vai promover resposta sobre o membro que não está treinando. É isso que o artigo está trazendo, né? Ou seja, há um aumento de força também do lado que não está treinando. É proporcional? Não. Obviamente não é o mesmo nível, né? Mas é significativo a ponto de, inclusive, quando você voltar para o trabalho bilateral, ter condição para executar os exercícios. Não, mas a pergunta que eu estava querendo dizer é tipo assim, por exemplo, no LCA mesmo, igual eu estava usando como referência, você treina a outra perna, só não é na mesma intensidade. Seria, ainda assim, afetaria? A perna não está lesionada. Não, está lesionado, mas na fisioterapia você acaba mexendo, mesmo com peso pequeno e tudo mais, faz um treinamento mais usando o peso do próprio corpo. E aí, porque lá a gente mesmo viu que bilateralmente perde força. Então, nesse caso, ainda haveria perda de força? Vai ser unilateral, né? É. Porque é unilateral porque um só tá trabalhando a força extrema, né? Enquanto o outro, como ele está debilitado, você não pode usar toda a força. Nesse caso, não tem como trabalhar bilateral, né? Aí tipo, mesmo que você tá trabalhando unilateral, mas... Não, né? Não. E aqui outros sim. Sei. E outros dá para trabalhar. Eu pensei que entraria aquele outro artigo sobre causar o estresse. Na perna boa você causa o estresse lá e na perna ruim você também causa o estresse. Causando o estresse na dor, vai rolar evolução. Vamos tentar coordenar as ideias, né? A gente está falando que é isso, está acrescentando o artigo prazo. E aí, Vinícius, vamos pensar o seguinte. Beleza, professor, eu estou treinando a perna lesionada, na verdade eu estou me recuperando, né? Estou fazendo um processo de recuperação, que a física faz isso muito bem, né? E aí, posteriormente, a educação física também deve promover isso, fortalecer o processo que foi feito pela fisioterapia, né? Estabelecendo fatores, né, suficientes aqui. Então, vamos pensar alguns pontos. Então, eu treino com intensidade na perna lesionada, treino com outra intensidade na perna não lesionada. Essa é a ideia, inclusive, de trabalhar no lateral também, né? Não é levantar o mesmo peso dos dois lados, né? É favorecer a melhora. O que a gente pode pensar aqui? A partir do que a leitura do artigo traz, é que a gente vai ter a melhora significativa dos dois membros. Entendeu? Significativa. Por quê? Aí entra vários fatores, tá? Processo inflamatório, processo de reparto tecidual, que é maior quando o membro é treinado que não. Né? O artigo fala que se não treinar, o outro membro já está favorecendo. Mas se você consegue treinar, reabilitar isso, então você está melhorando mais a eficiência nesse sentido, de reparo tecidual. Então, o que a gente pode pensar? Não é a mesma coisa treinar de lateral? Não é. O artigo deixa claro para nós, não é a mesma coisa. Níveis de alcançar a força não é o mesmo, unilateralmente. Mas se a gente pensar nessa lógica da necessidade de trabalhar no lateral, então, treinando os dois membros unilateral, a gente vai ter uma melhora de força sim, significativa. A gente só pode estabelecer que não é a mesma coisa. De fato, isso não é. Tá? A questão é essa. O Flávio? Mas, obviamente, que é muito melhor do que não treinar, não reabilitar, não estimular. Né? O que mais, galera? Eu já usei nas faculdades mentais. Eu já travo. Meu massa foi um. Participei legal. Fiz a minha participação. Mas é bom. Não ninguém falou nada disso. Acho. Vamos lá. A gente falou de hipertrofia, né, Jeff?
FT, né? Pode chamar do jeito que der. Do jeito que sair, sem dúvida. O artigo faz uma conclusão importante sobre isso aqui. Sobre a hipertrofia. Vocês conseguiram associar isso aí? Sim. Conseguiram ver essa parte? O que ele conclui quando ele fala de força e hipertrofia? Na verdade, são dois fatores. Vamos lá. Obviamente, o artigo defende os aspectos neurais para a grande força, certo? Não é isso? Ficou claro para nós isso? Então, para os autores, o aspecto neural é o fator predominante para a grande força. Ponto. Isso é o ponto. Esse é o ponto. O segundo ponto, ele fala da questão da hipertrofia, nesse contexto também. Maior unidade motora. Oi? Tem uma maior unidade motora, consequentemente vai ter uma maior força. Eu entendi. O que tem mais unidade motor? No ganho da hipertrofia, Hipertrofia, aumenta a unidade motor. aumenta a unidade motora. Então, A quantidade de sarcomos. Então o artigo fala que se eu aumentar a hipertrofia, eu vou ter mais força também? Sim. Hã? E aí, vamos estabelecer o que está no artigo. Porque, pelo que eu lembro no artigo, primeiro a gente aprende a usar o que a gente já tem para depois começar a hipertrofia e ir ganhando. Para mim foi esse primeiro. Pelo menos resumidamente é isso que eu compreendi. Vamos lá, vamos formular a ideia aí. O artigo, Primeiro neural, depois muscular. o primeiro artigo fala que nos primeiros momentos a gente ganha força, porque mais força do que hipertrofia. Por causa justamente dessas adaptações neurais que tem. Não, então, mas Ó, isso aqui é legal, porque às vezes eu posso pedir uma prova para vocês fazerem um gráfico desse, tá? ou no Gráfico Você não. já vai ver. Só marcar X. professor na matemática eu não fui Não bom. vale Né? copiar meu gráfico aqui, tá? Já era, hein? Já era. Mas vamos olhar Tira os foto, conceitos. galera, tira foto. Vamos lá. Então, à medida que você aumenta o estímulo, vamos pensar aqui, né? Tempo de estímulo, né? Felicidade. Então, no começo aqui, vamos lá. O que o artigo traz? Então, vamos pegar a ideia de vocês. Então, de vermelho, vai ser neural, tá? Então, no primeiro ponto, a gente tem um estímulo neural, então, para aumentar a força. Então, esse aqui é força, tá? Ok? Aqui é tempo. Então, no começo, a gente tem um estímulo neural. É isso que o artigo está falando, né? Independente da massa, né, ô Vinícius? Independente do nível de secção transversa muscular. Depende. Então, aumento de força aqui, ó, então está aumentando a força. Então, é neural. Então, a hipertrofia é bem menor, né? Sim. É isso que vocês estão falando? Sim. E com o tempo? Acho que com o tempo Eu acho o que neural. vai se manter, o neural vai continuar sendo maior do que a hipertrofia. O neural acompanha, eu Acho que tem uma diria. intersecção, acho que um supera o outro. Eu acho que acompanha. Colocar um ponto de interrogação. Eu aqui. acho que depende, né? Se a pessoa parar de trabalhar o neural, ele não vai se evoluir. É uma força, cara. Mas não tem como parar, não. Só Ou se então ele ela, vai manter sendo superior sempre, então só se ela não tem perder o como parar. neurônio, né? Mas aí, a pergunta Depende da é, idade também, né? O cara vai... com o desenvolvimento, vamos lá, pessoa treinada agora, Eduardo, agora é você. Vamos pegar o exemplo do Eduardo. Pessoa treinada. Pessoa treinada. Com o tempo, a influência neural sobrepõe a influência muscular, da hipertrofia, a morfologia. sei lá. Sobrepõe? Você acha, Eduardo? Eu acho que ela sempre se sobrepôs. Hã? Porque é que, igual a gente estava falando, no começo a gente já usa o neural justamente para recrutar mais fibras. E quando a gente ganha mais fibras, o neural tende a acompanhar. Então, seria essa a ideia na minha cabeça. E a pessoa vai envelhecendo, é natural ela perder musculatura, então o neural vai sempre estar Tanto é superior. que justamente esse caso dele aí,
que o povo mais velho, ele tem na cabeça dele o que ele vai fazer, só que ele não consegue recrutar porque houve perda muscular. Então, vamos lá. A hipertrofia muscular no começo aqui é baixa, né? Uma das adaptações que ocorre com o treino Aprecie. é a hipertrofia, né? Então, vamos lá. Hipertrofia. Ouça a sinfonia da manhã. Disparo neural, né? E aí eu concordar com vocês em um sentido. Vamos lá, já a gente começou a falar nada ali. Olha isso, mas se eu estou aumentando a secção transversa muscular, ou seja, eu tenho mais fibra muscular, vamos dizer assim, eu tenho mais células, hipertrofia. Né? Esse aspecto transverso foi aumentado, não é? Tem mais qualidade muscular aqui, morfologicamente falando. Então, será que eu vou ter mais disparo neural? Hã? Obviamente, a gente está falando ainda que você continua treinando, tá? Você parar aqui não tem estímulo, né? Então, você continua estimulando. E aumenta a massa muscular. Eu vou ter mais disparo neural? Vai necessitar de mais disparo neural. Vai necessitar de mais disparo neural por ter mais massa muscular. Restante, vocês acham? Necessita-se de mais atividade neural? Ele vai ter uma maior. A demanda é maior, Vai ter um maior volume muscular. Falta lá. Professor. Vocês acham? Vai ter um maior volume muscular, consequentemente, um maior volume muscular. E foi. Vai lá, hein? Vai lá. Sim, galera, sim. A resposta é sim. A gente aumenta a demanda, necessidade, vai. Tá? Vai ter algumas coisas, alguns pormenores, né? Que ocorrem aqui. Que a gente não vai ver agora. Vai ver depois. Tem os artigos lá? Não, eu acho que vou expor na aula esses detalhes. Na aula, ok? Mas sim. Então, quando você for fazer um gráfico aqui, eu perguntar lá, no começo dos estímulos de treinamento, tá? Há maior disparo neural ou o ganho de força é dependente da qualidade muscular? Maior disparo neural. Maior disparo neural. Esse eu acho que é o único gráfico que eu desenvolvi de base. A adaptação de força, inicialmente, depende do disparo neural. Tá? Efetivamente. Inicialmente. Mas vamos lá. Essa adaptação do treinamento existido ou não, tá? Mas provocou uma resposta na musculatura de aumentar essa massa muscular. Isso é um fator que adiciona a possibilidade de aumentar a força? Sim. Mas há uma condição. Aumentar a hipertrofia não resulta em maior força muscular. Ok? Porque aumentar a massa muscular por si só não resulta em ganho de força muscular. Tomar suco não resolve. Tá? O fisiculturismo é o mais forte. Por quê? Porque a resposta é o artigo. Por quê? por causa da resposta neural, vai ter menos resposta. Porque aumento de massa, não de forma significativa, está associado ao aumento do disparo neural. O que é aumento do disparo neural? O treinador. O estímulo. O estímulo do treino. E aí, quando a gente fala de pessoa treinada, né? Fala de pessoa treinada. Qual que é o estímulo proporcionado? Né? Independente de hipertrofia muscular, disparo neural. Aí entra as metodologias, né? O artigo fala de algumas. A gente falou do núcleo lateral, falou de variáveis, né? Condições variáveis para o estímulo neural. Ok? Na minha cabeça, eu acho que assim, quem é mais hipertrofiado, ele é mais força porque ele tem ali mais ativo do que miosina. A interação entre miosina e actina seria maior. Mas ela por si só não é resultado de força. Pois é, aí
Isso que o artigo Ou seja, o aspecto celular, vamos lá, está lá. Mas sem o estímulo devido para aumentar o disparo neural, ele não é funcional do exercício. Está lá. Para executar força, eu falo, né? Você tem que ter massa muscular. Ah, beleza, vai fazer contração e tal. O que a gente está falando é a adaptação de força. Então, a resultante de força, ela é associada não à hipertrofia muscular. É esporte que traz, né? Ah, beleza, senhor, mas a hipertrofia muscular pode favorecer? Pode. Aí entra nessa questão. Tem mais, ou seja, pensa, você tem mais possibilidades, você tem mais massa muscular, você tem mais mecanismos celulares para aumentar a resposta de força. Você tem mais possibilidades, você tem mais campo, pensa assim. Você tem mais repertório molecular, celular, para condicionamento de força. Mas se não tiver um aumento de disparo, não vai adiantar eu ter a massa muscular lá. Entende? Ok? Fechou, galera? Ou não? Show. O que mais? Então, isso é um ponto. Tem mais? Acho que a gente já falou. A gente já falou. Mas esse é um dos pontos que eu Não, acho é sério, interessante porque tem mais? ele conclui o artigo com essa fala, né? Ele conclui que nas primeiras semanas de treino de força, Não tem hipertrofia, não necessariamente. 2 a 6 semanas, a força não depende de aumento da massa. Inclusive, a gente tem aumento da massa muscular 2 a 6 semanas, não tem? Sim. Mas não depende disso. Então, a força depende de quê? Do sinal neural. Ok? Ou seja, adaptações neurais precisam ocorrer para mudanças estruturais depois, né? Inclusive essa adaptação neural vai fundamentar a hipertrofia também. Então as pessoas fortes, elas hipertrofiam também, tá? Então, você tinha comentado que o contrário, mas na verdade se eu estimo muito, eu vou proporcionar uma hipertrofia. Vinícius deu um exemplo massa aqui do servente de pedreiro. Dele ser magrinho e fortão. É isso aí? Aí eu Mas eles têm hipertrofia. Eles são magros, mas equilibrado, né? não é Por exemplo, volumoso. eu tenho um parente Não é volumoso. que ele não tem tanto volume muscular, é um tio meu. Mas mesmo os meus outros primos, o volume muscular deles é muito maior. Mas ninguém ganha dele na guerra de braço. E o braço dele é bem menor. Justamente que a resposta neural dele, se for de acordo com o artigo, a resposta neural dele vai muito mais eficiente, muito melhor. O cara joga Porque a 3 força sacos de não é cimento nas dependente costas. Não é isso que a gente está falando? E até acredito que o ambiente também traz esse estímulo, né, professor? Porque na academia é um ambiente controlado, enquanto ele trabalhando de pedreiro, ele acaba mexendo com outras posturas, não fica ali. Unilateral, bilateral, aí ele tem desnível de relevo de onde ele está andando e tudo mais, vai tudo ali estimulando neural, né? Vinícius, essa questão a gente falou no começo da disciplina, né? Uhum. Não é qualquer movimento que conta, né? Então eles envolvem uma força, inclusive membros superiores, né? Pensar assim. Quanto mais atua para execução do labor, né? De pedreiro, servente, trabalhos manuais. Mas aí, essa adaptação de força é significativa? Beleza. Né? Mas quando a gente pensa em exercício, é outro fator. Porque o que o artigo traz aqui, inclusive, são fundamentações para o ganho de força moduladas pelo exercício. É uma coisa totalmente diferente. Entende? Uhum. Inclusive, vamos pensar, beleza, tem força no braço, né, para a guerra de braço lá. Mas e o membro inferior? E o core? E guerra de perna, ele tá bem? De perna, é E o coração? Como é que tá a condição cardiorrespiratória? Mas no E a mente quesito. do vilão, como é que anda? No quesito de, tipo, por ele já ter isso, ele tecnicamente, se ele começar a treinar, ele vai ter muito mais facilidade do que... Ele tem uma valência, ele conquistou pelo labor, beleza. E às vezes até melhor que muitos, Isso, mas por causa que, igual eu falei, Ele pode melhorar ainda mais essa condição. a parte neural dele, por ele ter mais essa questão de desnível e adaptar para outros ambientes, sem ser num ambiente controlado ali, que é tudo certinho, um chão reto, um peso correto para carregar e da maneira correta, enquanto isso
no trabalho de pedreiro, ele já tem que ir num chão mais esburacado, talvez, alguma coisa assim. Então, querendo ou não, a parte neural dele vai ser muito mais estimulada do que na academia. É um dia de crossfit, pai. Tá ligado? A pessoa que atualmente é sedentária, ela vai perder essa capacidade neural? Sim. Boa. E o contrário, né? Então você não tem o estímulo neural, a gente vai perder força? Vamos lá, vou fazer uma provocação para a gente terminar aqui essa parte. Deixa eu só elencar aqui um ponto. Ele falou uma questão interessante. E a pessoa que não tem estímulo? Vamos pensar tudo que o artigo traz, mas agora o contrário, né? E aí vamos associar não só o aspecto neural, mas vamos associar a massa muscular também. A gente concluiu aqui que com o tempo a massa muscular pode favorecer. E a perda da pele? E a perda, a atrofia muscular, a sarcopenia, está associada à perda da massa muscular. E a falta de estímulo neural. Então as duas coisas estão se perdendo. Né? Por causa do sedentarismo, por causa da senescência, né? Por causa de idosa, por causa de doenças, por causa da internação, a pessoa fica acamada, ela perde esses fatores, tanto neurais, tanto da hipertrofia. Né? E aí a gente perde força? Perde. A força é significativa, é vital? Com certeza. Então a força não é só para levantar peso, galera. É para se levantar. A força é para sustentação corporal, é para fundamentação de locomoção, enfim, para atividades vitais. Para movimentação corporal, no sentido do simples ao complexo. Então a pergunta do Danilo, só para a gente fechar, então, quando a gente perde por causa da inatividade física, qual seria a relevância em questões de saúde pública, epidemiológica? Pode pensar, né, ampliar um pouco nesse sentido. Né? Ok? Alguma pergunta? Talvez tenha alguma coisa que passou e a gente não falou. Rapaz, se tiver alguma coisa que nós não falou, a gente tá forte. Legal, certo? Tchau, só um minuto aí. Não tá boa não, hein? Segura aí. Que atualmente eu não trabalhei com trabalho. Eu sou uma pessoa fisicamente ativa, vou na academia, eu tenho meus disparos motores ali, hipertrofia, função neural ali, mas meu pai não, meu pai é professor secretário. Ele tem 55 anos. Mas se eu for numa disputa de força, eu perco. Se eu for numa disputa de força, com ele, eu perco. Força, que tipo de força? Vamos supor queda de braço. Tem a ver com a resposta que você está criando no seu tempo. Eu digo mesmo, meu pai é sedentário, pertence. Eu não vou na queda de braço. O braço dele é bem mais firme que o meu. Sim, tem um braço muito grande, mas ele Você qualquer associação dele, então, é mais forte. seu pai, talvez adquiriu no decorrer da vida. Às vezes seu pai fez mais queda de braço que você no decorrer da vida. Então, antigamente, essa questão de queda de braço era uma brincadeira comum. Uai, hoje em dia nós nem fica mexendo. Hoje não pode mais fazer som. Né? Vira outra coisa, né? Eu não gosto mesmo. Mas sim, a questão é, quais os processos adaptativos que levaram esse desenvolvimento de força do seu pai, né? Meu pai é a questão do trabalho laboral, né? Ele já foi muito forte, só que agora ele é... Então, aí tem uma questão, mas igual você falou, né? Por isso você perguntou então, né? Isso. A perda da força em aspecto neural, mas a comparação da gente desenvolver uma vida toda, sei lá, 30, 40 anos de uma vida, e aí que no período último, assim, quer dizer, atual, não há mais esse desenvolvimento, esse desempenho, ou seja, de atividade, fazer serviço, desenvolva força. Então, não é que você vai perder, vai descarregar e não tem mais nada. Não é assim também. Por exemplo, seu pai não faz nada, não anda, não... Tá top. Já é uma coisa.
Já é uma atividade. Professor, e aí quando o pai muito tempo, muitos anos mesmo, tipo idoso, muito idoso, ele vai perder os dois? Já? Vou pegar o exemplo da minha avó, né? Ela tem 94 anos e tem Alzheimer. Então, tem um fator por cima ainda, né? Que desenvolve a atrofia muscular e tal, perda de movimento, que leva à diminuição do espalho, né? Então, é diferente. 55 anos, 95. Vamos pensar, e aí não é, eu não estou proferindo nada na vida do seu pai, tá? Mas isso fica claro na ciência. Que há indivíduos que são sedentários por muito tempo, há essa perda. Então, se ele continuar assim, e aí eu espero que não, porque se é um cara que está entendendo disso e quer estimular as pessoas a não sofrer nesse sentido, então você vai estimular para que diminua o tempo de sedentarismo e aumenta o tempo de atividade física. Para que no decorrer do tempo não há essa consequência deletéria, né? Perda da musculatura e perda da força, que é o pior, né? Perda da força muscular. O que é vamos só entender a gênese desse conceito, perder força muscular. Ela perde a capacidade de exercer as funções básicas do ser humano. Ou seja, então é um aspecto funcional do ser humano, orgânico, que perde função. Então a força é uma adaptação da função do músculo esquelético. Entende? Assim como o músculo cardíaco também melhora a ausência de força. Entende? Então a ideia é o quê? Se perder massa muscular, disparo neural, eficiência neural, é isso. Não só perder a massa muscular, mas perder a eficiência e a qualidade funcional, a fisiologia, né? Desse órgão. Engraçado, eu tive uma situação de alguns colegas que jogavam profissional no 5-5, basquete 5-5, passaram para o basquete 3-3, relativamente a mesma coisa, a intensidade é até maior do que 3, porque você corre mais, porém eles teve bastante perda até de músculo, acredito bastante pelo mental. Por antes estar jogando no 3-3, agora já não é mais profissional. Mas antes jogando profissional e agora perda do profissional, já treinando da mesma forma, jogando até mais, mas ele sim perdeu bastante ritmo de jogo, salto. Mas qual é a característica que leva a essa mudança de categoria? O que faz o resultado? É só conveniência? Ah tá, o porquê que eles pararam? Não consegui acompanhar. Aí, não, agora eu vou mudar porque não estou no mesmo nível já. Era tipo assim, era todo mundo juvenil, passou para o adulto, no adulto o nível era muito superior, não conseguiu acompanhar e eu fui para porque ainda há um nível profissional, mas nem recebi, não tinha a mesma questão. Tem o mesmo alto rendimento. Interessante, agora, porque você está dando para nós, e aí isso é claro, tá? Não são só esses fatores intrínsecos que promovem essa resposta. Vamos lá, vamos lembrar. Então a gente está falando do sistema nervoso eficiente, áreas corticais, pré-frontal, enfim. Precisa estar eficientemente controlados, modulados, adaptados para a prática do esporte, para promover uma resposta motora eficiente. Vamos lá, você falou um ponto que é importante. Aspectos que não são intrínsecos, são externos. Não conseguir o alto rendimento, mudar de modalidade, ou seja, às vezes o cara nem está feliz ali, mas foi a opção que tinha. Vocês acham que isso desencadeia um processo neurofisiológico que vai demandar uma resposta motora? Com certeza. O estimulante é maior, eles não treinavam igual antes, mas o basquete é bem mais difícil, mas ainda assim perdeu. Interessante. Então vamos pensar em outra condição, vamos extrapolar. Um atleta que não tem todo um aparato ali profissional, como psicólogo, nutricionista, médicos, bioquímicos, profissional de educação física, não tem esse aparato. Inclusive, no amador, não tem, né? E aí, tem todos esses outros aspectos que não são intrínsecos, mas são extrínsecos, que podem alterar esse processo de adaptações neurofisiológicas, que vão demandar espaços neurais menos eficientes. Por exemplo, aspectos emocionais, afetivos, psicológicos, nutricionais, né? Enfim, sociais, econômicos, tudo isso pode influenciar. Sim. Então, se não tem uma gama, então é muito fatorial. Fatores de onde treina, né? Condições de treinamento, temperatura, enfim. Isso
pode afetar os aspectos intrínsecos neurofisiológicos que vai demandar alterações na resposta motora. Fato. Então, talvez não é só isso também, né, Eduardo? Talvez é a própria decadência do desempenho que diminui o disparo neural. Então, mais tem os fatores explícitos e tem o fator implícito. A neurociência daí se bota umas estatísticas mostrando, mais na maioria dos atletas, sólido, profissional, a maioria são que teve uma boa ajuda familiar. Então, relativamente, bons atletas não subiram, a gente nunca vai ver eles porque eles... Pessoas que poderiam ser estrela, né? Ele está no topo, mas a gente não conseguiu modular, não conseguiu controlar os fatores que vão desempenhar uma resposta, né? Que vão alterar algumas questões aí. É aquela ideia do meio, né, que influencia o que está falando, né? Tipo assim, quando você já começa a treinar pessoas mais evoluídas, querendo ou não, ou a gente força para subir ou a gente cai de nível, né? E mesmo esse forçar já é difícil. Já é difícil. Pensa que quebrar essa barreira. A pessoa sobe sem forçar, a outra tem que forçar para tentar subir. Entende? Isso aqui já é um fator estressante que altera esse processo. Então, mesmo, vamos pensar, duas pessoas que têm ótimas habilidades motoras, têm capacidade fisiológica boa, mas esses aspectos externos favorecem o desempenho, a performance. E aí esse aqui precisa se desenvolver mais, precisa alcançar outros fatores para conseguir acompanhar, para conseguir ter um alto rendimento, né? Então, a gente não pode isolar as respostas fisiológicas dos fatores ambientais, né? É isso. Fábio. Ok? Perfeito. Bem apontado, agora. O que mais, galera? Fica para acrescentar aí. Tem força. O que acharam do artigo? Deu para entender alguns fatores, alguns mecanismos? Então, o ponto-chave aqui é o quê? É lembrar que aquelas respostas da contração muscular, que vai levar a adaptações, ganho de força, massa muscular, a gente tem um fator importante que é o aspecto neural. Ok? Neural primeiro, hipertrofia depois. E aí na próxima aula a gente vai. Na próxima aula é quarta, né? Vou explicar alguns conceitos que não ficaram claros aqui no artigo, explorar algumas questões da hipertrofia e tal. E na sexta a gente tem aula prática. Oi? Não, a gente vai fechar aqui a partir. Ok? Não vai ter aula prática. Oi? Não vai ter aula prática. Não, eu não avisei que tinha aula prática, né? Aula prática é semana que vem. Então vamos lá, deixa eu só orientar uma questão aqui. Sempre vai ter aula prática quando eu avisar com antecedência, tá? Então a gente teve uma aula prática que eu tinha avisado e eu passei o artigo e a gente vai conversar sobre isso. Beleza. Ah, então não vai ter aula agora depois. Não, a gente vai fechar onde? Ah, você é o pai, cara. Ia chamar. Só pra finalizar do 10, ia chamar. Pra fechar a chave aí. Porque vai ter meu mortal, Só um tempo, só para explicar uma questão. Não vai ter. Vou falar agora, depois eu volto que vai acontecer. Mas deixa eu abrir aqui já. Só para dar aí. Você foi avisado. Pessoal, o que vai rolar então semana que vem? Na quarta-feira, eu vou explorar um pouco essa questão da força, o aspecto neural, hipertrofia muscular, qual a relação desses aspectos. Na sexta-feira a gente vai ter uma prática, só que também, são 2 aulas, só que também a discussão de um outro artigo já. Então, pensa bem, vocês vão sair dessa disciplina lendo vários artigos. Né? Já falou o artigo pra gente, já. Aqui, eu vou mostrar agora. Qual que é a questão? Não, vamos lá, uma semana, dá para ler. O artigo é simples.
O artigo é para fundamentar a nossa prática, e tem a ver com o artigo de hoje também. Não é não, Rodrigo? Validades. Vamos lá, galera, presta atenção. Então vamos lá. Validades das equações preditivas. Lembra que eu falei que a gente consegue avaliar fatores que são absolutos, fatores que são relativos? Lembra? A gente consegue controlar a intensidade a partir de valores absolutos e valores relativos. Quando a gente usa a equação para predizer uma repetição máxima, o que a gente está fazendo? A gente está tendo um valor relativo da força. Ok? Então a gente vai fazer na prática primeiro teste preditivo. Na outra prática, na outra semana, na quarta-feira da outra semana, vai ser o teste de um RM absoluto. Então, nessa prática, a gente consegue ter o valor absoluto e, através de equações, a gente consegue ter o valor relativo. Para que serve isso? Já vou esclarecer, mas eu quero que vocês leiam primeiro. Tá rápido de hipertrofia e força? Força e hipertrofia? Oi? Tá lá no Drive? Não. Acho pasta de teste, alguma coisa assim. Influência ambientais, metabolismo, sistema endócrino e variáveis cardiorrespiratórias e exercícios. Então força e energia aqui. Se não tiver, eu vou dar. Vamos lá, qual que é a demanda de se usar uma equação? Porque, vamos lá, vocês vão ver isso no artigo. Tem pessoas que não conseguem fazer teste de RM. Tem lugares que a gente não consegue fazer teste de RM. Você vai na academia para treinar seu aluno. Cada dia você vai fazer um teste, que assim tem que ser, de RM. De um exercício. Cada dia você vai fazer um exercício para testar. Pensa, quantos dias você vai gastar só para avaliar seu aluno? As equações facilitam esse processo. Se ele consegue fazer tantas repetições naquele exercício, peraí, então pega essas repetições, joga na equação, então eu vou ter um valor relativo do que seria o RM. O que é o RM? É a força máxima. E aí é interessante pensar nisso, que o RM é a força máxima, você consegue avaliar qual que é a capacidade de força do seu aluno. Mesmo sem fazer o teste no RM, através de equações. Tem uma dica, tem um aplicativo que chama 1RM. Lá você joga o peso, as séries, o tipo de exercício, ele já vai te dar o valor relativo de RM. Você precisa calcular de forma manual. Né? É um aplicativo. Né? No Android, no iOS também tem. Então já baixa, que na prática vocês podem usar para não precisar, mas vocês precisam entender a equação primeiro. O que está por trás desse aplicativo? Lá tem o nome das equações, você pode escolher qual equação usar. Aqui está a questão que o artigo demonstra, tem a validade disso. Então, só para deixar claro, se tem validade, é porque eu posso usar. Então, só para esclarecer, só tem um valor relativo porque já foi validado com o valor absoluto. Entende? Por isso que é válido usar isso. Por isso que faz. E aí os estudos mostram que não tem nem diferença na resposta. Quando você avalia o valor preditivo, relativo, quando você compara com o valor absoluto. O que estou dizendo? O Henrique foi lá e fez 10 repetições. Joguei na equação, ele falou que o RM dele é tanto. Aí no outro dia ele fez o teste de RM, não fez o preditivo. Deu a mesma coisa, quase a mesma coisa pelo menos. Foram semelhantes os resultados, entende? Então qual que é a conveniência de se usar? Muita. Facilita o trabalho, ou seja, e o processo de treino. Tanto para questão de tempo, tanto para pessoas que não conseguem realizar o RM. Pessoa sedentária, idosa, não tem força, quer fazer um teste no RM, faz sentido. Né? E tem coerência profissional nesse contexto. Então, isso aqui é para sexta, tá? Então a gente vai falar um pouquinho do artigo e partir para a academia. Fechou? Vamos usar o artigo. E quarta-feira, que a aula é menor, né? É só uma aula. A gente vai aprofundar na questão do artigo anterior. Galera, segura aí, pessoal. Isso é porque não tinha mais. O que eu gosto de falar que a gente vai fazer? Isso aqui predispõe aspectos corticais. Então isso predispõe que você vai aprender. Então isso facilita quando a gente vai falando do assunto. Tá? Por isso que eu estou adiantando. Quarta-feira, então, vou aumentar, vou acrescentar, vou criar um pouco a visão que a gente viu hoje.
explorar um pouco mais esses aspectos. Sexta-feira, discussão das validades das equações para predizer o RM e a prática associada a esse artigo. Então fica a dica, na prática vocês vão precisar colocar as equações que foram usadas, os resultados encontrados por cada integrante do grupo, associado a esse artigo. Então no portfólio vai ter que ter o relatório desse artigo, não precisa necessariamente ter um relatório, mas os apontamentos que você encontrou no artigo associado ao resultado da prática. Qual foi o percentual de RM do seu colega? O seu. Tem que estar lá. Aluno tal, fez teste tal, exercício tal, teve esse resultado do percentual de RM. Isso vai ter que estar no portfólio, vocês entregar no final. Então, estou falando que toda vez perguntam, né? Senhor, vai ter que estar no portfólio, manda mensagem, senhor, isso aqui também vai estar no portfólio. Eu já estou adiantando, né? Isso? Duas coisas. A primeira, o artigo que a gente discutiu, depois a gente volta na quarta. Não. A quarta é a exposição múltipla. Só eu. Aí você repete esses pontos. Você consegue entender na prática? A equação, o percentual de RM. Tudo que vocês virem no artigo é o da prática. Vocês vão testar na prática os exercícios específicos, usar a equação e aí só que vocês vão apresentar o resultado de vocês, a partir do que o artigo traz. Só para elencar, o que o artigo traz aqui, ó. Só para vocês entenderem o que vocês vão fazer. Que são equações, ó. Então o artigo revisa cada autor desse aqui. Então vocês vão usar essas equações. Para facilitar, eu vou entregar para cada grupo uma folha com essas equações. Que é uma folha, é uma orientação para a prática. Tá? Mas o aplicativo faz isso aí, no caso, né? Oi? O aplicativo faz isso aí. É, mas vocês vão ter que fazer normalmente primeiro. Então o aplicativo é só para falar que tem. Vai ter que ter a equação lá para mostrar o resultado. Vocês vão fazer de cada. Vamos supor que você usou esse aqui, ó, de lâmina. E aí, qual o resultado que você alcançou com aquele exercício? Você vai colocar a equação usada. Como é que você fez a equação? Como é que chegou no resultado? O resultado, sei. O RM. Qual que é o RM a partir dessa equação? Mas se eu usar o como, qual que é o RM? Mas se eu usar o Adams, o Epler, qual que é o RM? Isso varia. Então a leitura é crucial para conseguir entender a prática, tá? Se não ler, vocês vão ficar perdidos. Fechou? Fechou. Fechou, né? Foi chamado de Você não tem dia, mas é pra jogar mais, se você for falar, porque aí repetição máxima. Ei, Eduardo, você vai colocar o aspecto da ciência? Você viu o artigo sobre? E a máquina lá, Teve um curso de saúde acho que ano passado. o arquivo trazendo essa menina da academia toda. Poderia ter levado um mochila de embora. Matemática é legal, se você quiser trabalhar o artigo. Ah, eu não sei se vai dar uma coisa de 10. Não, mas você fala muita coisa. E sem paciência em Só que lá eles tá ligado? Vamos pensar na neurociência. Aí eu pegar só da parte que os atletas estão subindo profissional. Jovens estão subindo. Mas eu não vi. Mas passado ele trabalhou a neurofisiologia no contexto de futebol profissional. Aí falou dos aspectos da neural e tal, da estrutura neural. Foi mais para a questão da fisiologia mais aplicada, né? Eles pegaram bastante, né? Mas depois, né? Adriano. Adriano. Não, tem certo. Ana Carolina. Ana Júlia.
Arthur. Presente. Arthur Santos. Presente. Vocês têm treino, pai. Carlos. Carlos. Daniel. Danilo. Jenny. Eduardo. Neve. Gabriela. Giovana. Guilherme. Presente. Guilherme Monteiro. Presente. Guilherme Rossi Souza. Guilherme Barbosa está aí, né? Isso. Guilherme Rodrigues, não, né? Helena. Henrique. Ian. Presente. Zé. Presente. João Carlos. Presente. João Pedro. Presente. Leonardo. Leonardo. Acidente de moto, eu surto borracha sem peso, sem peso. Presente. Mas meu posterior depois da festa, eu fiz isso com baixo, Tem que aproveitar. Eu.